Pode? Boa noite, queridos alunos. Nós vamos para mais uma aula hoje, na sequência da disciplina de Bioquímica Vegetal. Hoje nós vamos falar sobre pH e pH de água especificadamente. Na aula passada nós trabalhamos sobre dissociação iônica e ionização, que ocorre quando a gente adiciona um sal na água, ou uma soda, ou um ácido. Para vocês lembrarem, a própria molécula de água, como vocês estão vendo na tela de vocês, uma molécula atrai a outra, e nessa atração ela pode deslocar um hidrogênio de uma das moléculas, ficando uma molécula totalmente positiva, com 3 hidrogênios, e uma sem um hidrogênio, com o grupo OH. A quantidade dessa molécula que tem um hidrogênio a mais e da molécula que tem hidrogênio a menos, se elas estiverem em equilíbrio, não há acidez nem alcalinidade nessa água. Se a molécula que contém o hidrogênio a mais estiver em excesso, essa água vai ter um pH ácido, vai conter acidez. E se essa água, a solução, tiver a molécula que tem o hidrogênio a menos, né, só o grupo OH, ela vai ser alcalina. Então, o pH, ele vem principalmente da própria quebra da molécula da água. Quando uma molécula retira o hidrogênio da outra, e esse hidrogênio a mais vai gerar o pH, que é o potencial de hidrogênio. O pH está intimamente ligado à solubilidade e à condutividade elétrica. Por quê? Quando eu adiciono qualquer substância na água, como vocês estão vendo o sal de cozinha, e ele forma íons, isso vai conduzir corrente elétrica, e se esse íon for formador de hidrogênio ou de OH, vai gerar o pH alcalino ou pH ácido. Deixa eu passar. Nós temos aqui as sodas, então o hidróxido de cálcio usado na construção, a soda cáustica para fabricação de sabão caseiro, o limpa-forno, os detergentes, todos eles são substâncias que, quando dissolvidas em água, libera aquele grupo OH e vai deixar o pH mais alcalino, acima de 7. Deixa eu passar. Aí é uma representação de como a soda em água se comporta. A água faz a mesma função de um sal, né? Ela vai envolver a molécula da soda e fazer com que essa molécula fique isolada, causando assim a alcalinidade. Deixa eu passar. Nós temos aí como exemplo para vocês a cal, que é muito usada em construção e também na parte agrícola como agente desidratante e até bactericida, né? Pode passar. E aqui novamente para vocês entenderem que a quantidade dessa molécula positiva é que vai gerar acidez e a quantidade da molécula negativa é que vai gerar alcalinidade. Quando eu tenho um ácido, seja o ácido do estômago, o vinagre, o limão, o ácido da bateria, quando em água, é produzido esse hidrogênio positivo. Anteriormente, quando eu tenho um ácido acético, por exemplo, que é o ácido presente no vinagre, ele puro, concentrado, ele não tem capacidade de conduzir corrente elétrica. A partir do momento que eu coloco ele na água, a água faz com que aquele hidrogênio presente no ácido se torne positivo e aí vai causar acidez, fazendo com que o pH diminua, ficando ácido. Pode passar. Tanto os sais quanto as bases transmitem corrente elétrica suficiente para acender uma lâmpada, para fechar um circuito. E os ácidos também. Vou passar. E isso foi observado por Arrhenius, não só na condutividade elétrica, mas no poder que os ácidos tinham de corrosividade, de atividade e, portanto, de geração de energia.
Arrhenius comprovou que todas as substâncias ácidas eram substâncias moleculares, ou seja, possuíam ligação covalente, e anteriormente não tinha uma carga positiva e uma carga negativa, como vocês viram comigo com o sal de cozinha. E em contato com a água, gerava-se o hidrogênio na forma positiva. Essa definição de ácido que o Arrhenius conseguiu elaborar é o que garantiu, por exemplo, hoje nós utilizarmos uma bateria com ácido sulfúrico dentro, né? A produção industrial e os diversos ácidos descobertos depois desses experimentos. pH, ele vai ter uma escala, uma faixa, de 0 a 14. 0 é o pH mais ácido, então de 0 a 6,99 eu tenho acidez. De 7,1 a 14 eu tenho alcalinidade. Quanto menor o número do pH, mais ácido ele é. Então vocês vão poder observar, o Jonathan vai mostrar, que no pH 7 eu tenho ali água pura, e próximo à neutralidade eu tenho o sangue e a chuva, que são levemente alcalino e levemente ácido. Vocês vão observar que a água do mar, ela apresenta um pH mais alcalino. Por quê? Na água do mar eu tenho uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos, e esses sais minerais são responsáveis para que o pH aumente, se torne alcalino. Depois nós temos a pasta de dente, os detergentes, os alvejantes, a soda cáustica, chegando a um pH de 14. No ácido, eu começo ali levemente ácido com a chuva ácida, em torno de 6, 6,5, e aí nós vamos reduzindo esse pH com as frutas como a uva, o abacaxi, o maracujá, café, chá, bebidas destiladas, tudo na faixa de 5, 4. O vinagre por faixa de 3, limão na faixa de 2 a 3. Nessa faixa também se encontram os refrigerantes e, sendo mais ácido, o suco presente no nosso estômago, que é composto por ácido clorídrico. Aí nós temos uma outra escala para vocês observarem, né, que os produtos que nós utilizamos no dia a dia, como eu falei, vão apresentar alcalinidade ou basicidade. Então, eu tenho ácido muriático, que é um ácido utilizado no limpa-pedra, e também é o ácido presente no nosso estômago, os ácidos das baterias, os sucos das frutas cítricas, vinagre, as bebidas, e também eu vou ter nos álcalis, na parte alcalina, pasta de dente, amoníaco, soda cáustica, ureia, tá? Pode passar. Para mostrar como um pH funciona e o que ele representa, existem substâncias naturais que mudam de cor na presença de ácido ou na presença de base. Essas substâncias são chamadas de indicadores. Indicadores, vocês estão vendo aí, eu coloquei o exemplo do repolho roxo, que todos os vegetais e as flores que possuem pigmentos fortes, como azaleia, primavera, repolho roxo, amora, beterraba, açaí, são substâncias que são capazes de mudar de cor na presença de um ácido de uma base. Então, como técnicos agrícolas, vocês já devem ter observado que, às vezes, ao plantar uma determinada planta, principalmente flores, a cor da flor é alterada pelo pH do solo. Isso mostra que o pigmento presente naquela flor é sensível à acidez ou à alcalinidade daquele solo. Vocês estão observando aí a faixa dos refrigerantes, dos produtos de limpeza em geral, né? E que eu posso em casa testar qual é o pH tanto da água que eu estou trabalhando, quanto dos produtos que eu uso no dia a dia. Como? Você pode pegar um pedacinho de repolho roxo e bater ele no liquidificador com água, e pingar ele no vinagre ou num multiuso, por exemplo, e ver que cor que ele fica. Você vai ver pela escala que está sendo apresentada no seu vídeo que o repolho roxo, quando a substância é alcalina, ele tende do azulado para o verde.
E quando a substância é ácida, ele tende do alaranjado para o vermelho. Né? Então, se eu tiver uma água e eu não sei o pH dessa água, e eu não tenho esse medidor aqui, muito encontrado em casas de piscina, eu posso utilizar do repolho roxo, do açaí e das flores que eu tenho no quintal. Ok? Pode passar. Nós vamos falar um pouquinho sobre pH das águas e então nós vamos falar sobre água subterrânea. Tá? Por que eu estou abordando o assunto de água subterrânea e pH? Como na maioria das cidades o uso de água subterrânea é alto e nas propriedades também, o número de poços perfurados, de cisternas, né, de poços semi-artesianos é muito superior ao uso da água de represa, de rio, de riachos. Então, merece a atenção de você saber o que é uma água subterrânea, qual o pH, como ela se comporta. Então, para a gente entender o que é uma água subterrânea, é uma água que vem do subsolo. E essa água é aquela água que eu expliquei que foi percolada pela chuva, ou seja, foi infiltrada no solo e abasteceu os lençóis freáticos ou os aquíferos. O Brasil, como vocês podem ver na tela de vocês, faz parte, concentra parte do aquífero Guarani, que é o maior reservatório da América Latina. Pega um pouquinho ali do Paraguai, mas a grande concentração do aquífero, graças a Deus, está no Brasil. Estado de São Paulo, um pedaço do Mato Grosso, pega o aquífero Guarani. Na nossa região, nós temos, além do Guarani, nós temos também o aquífero Bauru, que é um reservatório de água mineral que foi formado após o aquífero Guarani. Nós vamos entender isso já já. Pode passar. O aquífero, nessa figura, vocês conseguem ver, ó, todo o noroeste de São Paulo, que pega a nossa região, está abastecido pelo Guarani e também pelo Bauru. Vou pedir para o Jonathan mostrar. Esse bloco mostra as rochas e em azul está mostrando a percolação da água no solo. Então, vocês vão conseguir ver que o aquífero Guarani é todo esse azul que está na linha tracejada mais abaixo dos 400 metros. Não é isso? Que o Jonathan está mostrando. E o Bauru, ele vai estar mais próximo à superfície. Correto? Tá? O que é um aquífero? Aquíferos são grandes reservatórios de água que foram percoladas em dias, meses, anos, séculos e até milênios de tempo. Então, quando eu perfuro um poço artesiano muito profundo, com mais de 1 quilômetro de profundidade, 2, dependendo da camada da rocha que foi ultrapassada, essa água pode ser uma água que foi percolada há séculos atrás. Se eu tenho um poço mais superficial, com pouca metragem de perfuração, 50 metros, 70 metros, até os de 200 metros, que é comum as pessoas acharem que são poços profundos e artesianos, são águas de recarga rápida, que são meses, anos para reposição. Nessa figura, a gente pode ver que a atividade agropecuária, atividade industrial, atividade agrícola e a infiltração da água no solo ocorre de forma conjunta, né, de forma relacionada. E eu vou conseguir perceber, o Jonathan vai mostrar nos pontos ali abaixo, que eu tenho tanto o estoque de água mais próximo à superfície e um estoque de água mais para baixo, em áreas mais profundas. Quando a água consegue passar pelas camadas de basalto, que nós vamos ver o que é o artesianismo, essa água ela fica numa região onde nós chamamos de confinamento. Toda a água que vem de um aquífero, de um lençol confinado, eu posso chamar de artesiana. Então, quando eu perfuro um poço e ao perfurar, eu passo pela camada de rocha mais dura que tem basalto, esse poço é artesiano. Se eu não fiz essa perfuração, se não atingiu essa rocha mais dura, não passou pela camada de basalto, o meu poço é um poço freático, é um poço superficial. Não importa se ele tiver 100 metros de profundidade, 200 metros de profundidade. Porque essa água vai estar armazenada na camada mais permeável do solo, onde tem mais areia, ok? E argila. Nessa figura, vocês vão conseguir observar
a recarga da água no solo. Então, olha como é importante a preservação dos mananciais nas propriedades, né? Por isso que se fala tanto hoje nas APPs, que são as áreas de preservação permanente, porque eu garanti uma reserva de água na minha propriedade, eu não estou garantindo só aquele veio d'água superficial, eu estou garantindo também que o lençol freático que passa por aquele local também vai ser abastecido. E nessa figura vocês vão conseguir ver que essa área clarinha é a camada de confinamento, é isso? E a camada mais azul é o aquífero confinado. Então, vocês estão vendo as faixas em tom amarelado, são as rochas mais duras, e quando essa água consegue permear essa faixa de rocha mais solidificada, ela forma um reservatório e a gente chama de confinamento, porque se você olhar o solo, parece um sanduíche, e a água ela fica confinada, né, entre essas camadas, ok? Essa água confinada nas camadas são as de recarga de maior tempo, de séculos, ok? Nessa figura a gente consegue ver que quando eu perfuro um poço e ela pega o lençol das áreas mais superficiais que não é de confinamento, eu tenho um poço de superfície ou freático. E quando eu consigo perfurar a camada dura, basáltica, eu consigo atingir o aquífero confinado, que está entre duas camadas de basalto, e gera, então, o poço artesiano. O que é essa camada de basalto? Vamos entender. Na figura aí, vocês estão vendo que eu tenho uma área em amarelo, que é os campos impermeáveis. Eu consigo estocar água nesses bolsões. E são chamados os lençóis freáticos ou reservatórios freáticos. Na área em azul, representa a camada de basalto. Basalto é uma rocha que é formada pelo resfriamento da lava que vem do interior da Terra. Então, há muito tempo atrás, nos movimentos da Terra, a lava saía do interior da Terra e ela ia formando uma espécie de uma lona, de uma laje em cima dessa superfície. Com o movimento da Terra e as mudanças climáticas, essa laje começou a receber sedimento, areia. Daí começou a acontecer novos derramamentos dessa lava e foi formando como se fosse um sanduíche, camada de basalto, areia, basalto, areia. Então, na área azul escuro, eu estou representando o basalto. E na área clarinha, onde está lá depósito permeável, é areia. Então, a água ela conseguiu escoar e permanecer nessa areia, entre uma camada de basalto e outra. Essa água confinada entre uma camada e outra de basalto é que vai gerar as águas artesianas. Tá? Quando eu extraio água dessa camada, desse aquífero confinado, o meu poço é artesiano, caso contrário, não. Ok? A profundidade, pode passar, João. A profundidade pode mudar, porque o relevo é diferente. Então, se eu tenho essa área basáltica mais próximo do solo, eu vou ter poços artesianos de menor profundidade. Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês está descrito nesse slide. Ok? Pode passar. Aqui é também como se forma o processo de artesiano, como eu já expliquei. Pode passar. Esse também. Tá? Aqui mostra 3 tipos de poços. Tá? O pessoal tem muita curiosidade em saber como é feito um poço, a perfuração. Nós temos 3 tipos, onde eu consigo observar, no poço do centro, que eu tenho aqui a formação de percolação de formação sedimentáveis. É isso? São rochas mais consolidadas, mais duras. E nos outros modelos de poços, a gente consegue perceber que há uma infiltração nas rochas, onde eu tenho a formação cristalina, ou seja, eu tenho veios, pequenos veios d'água na camada rochosa. Ok? Pode passar. Aqui é um esquema dos poços que a gente mais consegue detectar nas propriedades, que mais ocorre. Ou seja, eu tenho a perfuração, vou pedir para o Jonathan mostrar logo a superfície nessa área marronzinha. Isso, muito bem, Jonathan. Aí você tem toda uma proteção
né, que a gente chama vulgarmente de encamisamento desse poço, que é toda uma proteção que eu faço, porque essa área do solo é a área móvel, é a área de maior contaminação, é a área onde os nutrientes estão sendo percolados. Depois eu vou tendo mais profundo as áreas de solo mais compactado, e se esse solo ultrapassar rochas basálticas, ele vai gerar uma água de artesiana. Vocês vão ver que eu tenho a captação, o poço ela pode atingir vários lençóis, dependendo como está a rocha onde esse poço está sendo perfurado. Então, não necessariamente eu recebo água de um lençol ou de um veio de água só. A água ela é captada e ela vai ser armazenada numa caixa, como vocês estão vendo na figura. Na saída do poço, eu tenho um registro e obrigatoriamente se coloca um hidrômetro para fazer a medida da vazão desse poço, ok? Tudo isso que eu expliquei para vocês vem dizer que a atividade humana e a atividade agrícola vai fazer com que as substâncias que percolarem no solo vão alterar o pH dessa água, tá? Então, seja o uso de fertilizante, uso de esterco, locais que têm pocilgas, currais, onde eu tenho chorume, aterros sanitários, antigos lixões, atividades industriais, tudo isso, todos esses nutrientes que são depositados no solo ou que são carreados pela chuva, né, vão infiltrar e vão acabar atingindo o lençol freático, alterando o pH. Então, nós temos aqui o exemplo para vocês, liberação de nitrato, tá? Pelo uso de fertilizantes no solo, a atividade de pecuária, né, de criação de animais, que também vão gerar dejetos, a própria atividade humana e atividade industrial, contribuindo para essa contaminação das águas. Aqui nessa figura vocês conseguem observar como os poluentes vão se infiltrando no solo e vocês conseguem ver o sentido que a água está fluindo. Vocês conseguem perceber nessa figura que a parte acinzentada é uma camada de rocha e a parte azulada são os reservatórios de água, são os aquíferos, é isso mesmo, Jonathan? E eu estou tendo ali o movimento, o fluxo da água, qual o sentido que a água está fluindo na rocha. E vocês vão conseguir perceber que a poluição, ela carrega, ela concorre para o mesmo fluxo. Então, a chance de eu contaminar esse aquífero é grande. E vocês podem observar que na área mais alta, eu tenho contaminação ali nas flechas laranjas, só no aquífero mais superficial, ó, que não passa pelo aquífero confinado. Porém, eu tenho um poço que consegue chegar até o aquífero confinado, e essa contaminação do aquífero mais superficial pode chegar a um aquífero mais profundo, ok? Bom, nós vamos ver as principais características da água, são várias, nós vamos ter cor, turbidez, pH, porém hoje, em função do tempo, nós vamos ficar mais atentos ao pH e nas próximas aulas nós vamos ver as outras características. Então, Jonathan, segue um pouquinho com o slide, para a gente chegar no pH. Ok? Beleza? Bom, como eu expliquei para vocês, todos os nutrientes que vão ser absorvidos no solo vão acabar influenciando o pH da água. Eu trouxe aqui para vocês algumas águas, né, que os alunos da aula presencial trouxeram das suas propriedades. E nós temos aqui alguns produtos também para vocês observarem. Você vai precisar focar aqui em mim agora. Tá bom? Beleza. Bom. Então aqui, ó, eu posso medir o pH através dessa fitinha, né? Onde eu tenho a escala de pH de 0 a 7 desse lado e de 7 a 14 desse. Né, como funciona? Eu tenho aqui um papelzinho, uma fitinha.
nesse papel está impregnado vários corantes sintéticos ou naturais e vão mudar de cor na presença de ácido ou base. E aí eu vou conseguir, pela faixa aqui, saber qual pH está. Além desse papel indicador de pH, eu posso também trabalhar com pHmetros. Isso, que vão ter eletrodos, como esse aqui, onde eu vou imergir ele na água e vai fazer a leitura, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar com a fitinha, por quê? Porque a fitinha de pH, ela te dá uma faixa boa, segura para você trabalhar, e ela é um custo bastante acessível. Eu consigo encontrar esse material em qualquer casa que vende produtos para piscina, ok? Então, antes da gente começar, vou mostrar aqui para vocês. Você vai precisar focar bem agora, viu, Jonathan? Aqui nesse recipiente eu tenho água destilada. Então, ó, eu só molhei a fitinha. Tá? E aí nós vamos vir aqui. E eu vou vendo a referência de cor. Dá para pegar bem? Tá? Se vocês observarem, você consegue pegar bem aqui? Isso. Esse cameraman é fantástico, hein? Vocês estão vendo que a água destilada ela está entre 6 e 7. Então, quando eu tenho essa escala, eu posso afirmar que é 6,5 a faixa da água destilada, ou seja, levemente ácida. Agora eu vou tirar essa fitinha e vou umedecer no vinagre, tá? Nesse potinho. E nós vamos fazer a mesma coisa da comparação. A gente segue até a coloração mais próxima. Tô conseguindo pegar? Eu preciso ver primeiro, senão. Também vocês vão conseguir observar uma faixa de 2 a 3. Isso. Então, o vinagre, ó, acidez em torno de 2. Fazer a mesma coisa agora com um produto de limpeza que a gente usa muito em casa, que é aqueles multiuso. Não posso falar a marca, mas todo mundo sabe qual é, né? Venho aqui. E aí nós vamos ver, ó, que já a escala de cor já não está conseguindo bater. Virando aqui a escalinha, que vai tender para o alcalino. Nós vamos observar. Próximo a 9, tá? Coloração muito próxima a 9, 9,5, ok? Então, aqui eu tenho um produto que é alcalino, um produto que é ácido, vocês viram, e a água destilada que é levemente ácida. Agora, nós vamos fazer com as águas que os alunos trouxeram, tá? Essa garrafinha aqui é a água de uma represa de Monções, cidade de Monções. Ela está esverdeada porque essa represa está com algas. Então, eu vou umedecer. Vocês conseguem entender por que eu estou indicando essa fitinha de pH, tá vendo? Ela é de fácil uso, de fácil interpretação e um custo acessível, tá? De novo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou comparar a escala.
Nós vamos conseguir observar que essa água de represa está em torno de 6 a 7, ó. Então, uma água superficial, ela não vai ser alcalina, e sim ela vai tender para o pH ácido, levemente ácido. E isso justifica porque na represa não tem os sais minerais para fazer com que esse pH suba. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou pegar agora uma água da cidade lá de Populina. Os alunos trouxeram. Poço. Não sei a profundidade desse. Também vou ver que essa água está em torno de 7, tá? Os poços podem tender de 6 até 8, 8,5, depende do poço, 9, ok? Águas muito salobras costumam ter pH bastante alcalinos. Essa aqui é lá de Macaubal. Está numa garrafinha de água mineral, mas lá de Macaubal. De um poço de 270 metros de profundidade. Sim? Poço de 270 metros de profundidade. Também vou conseguir observar 7 a 8, ó. 7,5, tá? Ok. Nós temos mais uma aqui. A garrafinha não quer parar. Vou trocar a água que a garrafa não quer. Essa mesmo por ser poço, ela tá uma água um pouquinho mais ácida. Também próximo do 7. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver mais amostras de água subterrânea com pHs mais elevados, mais alcalinos. Pessoal, gostaria que vocês postassem, enviassem por e-mail as dúvidas de vocês e as sugestões, ok? Falem na cidade de vocês se o abastecimento é por superfície ou poço. Se vocês quiserem mandar algumas informações a respeito das águas que vocês utilizam, tá? A gente pode esclarecer algumas dúvidas, ok? Por hoje a gente encerra a aula. Uma boa noite e eu espero vocês na semana que vem.